E essa pessoa que mora nos Montes Apalaches e postou uma série de coisas que a sua avó, que também era dos Montes Apalaches, costumava dizer. Vamos ver algumas das mais bizarras. Cubra os espelhos quando alguém morre ou você vai prender o espírito daquela pessoa dentro do vidro. Se você sentir um calafrio repentino, é porque tem alguém andando em cima da sua cova, ou seja, tem alguém andando pelo lugar onde você vai ser enterrado. Um dia a avó dessa pessoa disse que ela teve uma visão na noite passada e que em breve ia ter um funeral. Nunca saia pro lado de fora da sua casa depois que escurecer, ou um haunt, ou seja, um fantasma, uma assombração, vai te pegar. Não balance uma cadeira de balanço vazia, porque você está convidando espíritos para se sentarem. Eu já contei uma creepypasta parecida com isso aqui. Quando ela ouvia vários cachorros uivando, ela dizia: os cachorros estão uivando. Alguém vai morrer. Se alguém morrer, leve o corpo para fora primeiro pelo pé, para que o espírito não olhe para trás e leve alguém com ele. Entre algumas outras coisas que você pode encontrar no perfil original de quem publicou, que eu vou deixar aqui na legenda, mas assim, nada como uma história dos Montes Apalaches. Meu sonho visitar lá. Você já ouviu falar no Projeto Abigail? A gente já ouviu várias histórias sobre a Área 51 ter aliens, OVNIs e vários arquivos confidenciais sobre esse assunto, mas essa é uma história da Área 51 que realmente me dá pesadelos. Nos anos 40, os Estados Unidos estavam em busca de criar soldados mais robustos, fortes, altos, que conseguissem cicatrizar os seus ferimentos mais rápido, que conseguissem passar mais tempo sem precisar comer ou fazer suas necessidades. Enfim, uma vibe meio Capitão América, assim. Então, eles começaram os experimentos. E, para esses experimentos, eles precisavam de cobaias. Foi então que o Dr. Albert Western, que era um cientista que estava meio que à frente dessa missão, voluntariou a filha dele, Abigail Western, que é essa menina aqui da foto, para servir de rato de laboratório na Área 51. Então, eles começaram a fazer diferentes testes nela e injetar diversas substâncias químicas diferentes, até que a sua aparência física começou a mudar. Seus dentes cresceram e ficaram extremamente longos, e ela começou a ficar extremamente alta. Dizem que ela começou a medir algo entre os 3 e os 4,5 metros de altura. Então, os militares americanos obviamente perceberam que as químicas que eles injetaram na Abigail não obtiveram o resultado que eles buscavam. Afinal, ela tinha basicamente virado um monstro. E eles resolveram trancar ela numa cela na Área 51. Sério, gente, essa virou a aparência dela. Ela já não tinha nada a ver com o que ela era antes. Um dia, um dos guardas foi lá ver como que ela tava, né? Fazer a visita diária. E ela simplesmente atacou e devorou aquele guarda. Então, os militares resolveram deixar ela sem comida para que ela morresse de fome. Mas de nada adiantou, porque agora a Abigail era simplesmente imortal. E a fome que ela sentia só deixava ela ainda mais brava e forte. Apesar das diversas tentativas, tanto dos militares quanto do governo americano para aniquilar ela, não tinha nada que eles pudessem fazer. Então eles decidiram que o melhor era deixar ela isolada numa ala afastada na Área 51. Dizem que até hoje, se você chegar perto o suficiente das instalações da Área 51, você consegue ouvir a Abigail por lá chorando de fome. Sim, o dia chegou, vou falar sobre o Projeto Abigail, vou falar. Começamos o Desvendando Mistérios com Esther. Isso não existe, eu acabei de inventar. Essa história aqui é viral desde 2018 na internet. E ele não passaria do primeiro suposto projeto da Área 51. Tudo teria começado com uma ideia de os soldados americanos serem melhores que os soldados alemães. O governo dos Estados Unidos teria começado um projeto para desenvolver super-humanos, criar super-heróis. E caso necessite, ajudar ali na guerra. E foi aí que o cientista Albert Wester, que estava encarregado desse projeto, decidiu usar a própria filha como cobaia para o experimento. Porque eles estavam à procura de voluntários, mas ninguém queria porque era realmente algo muito perigoso. Então a Abigail, tadinha, teria passado por um monte de testes, cirurgias, injeções de alguma coisa. Além disso, ela também teria sido torturada e teria passado por privação de comida, água, enfim. Ela começou a perder a aparência que ela tinha, inclusive ela começou a ficar mais alta. Começou a ter comportamentos muito agressivos, inclusive agir como um animal. E em vez de super soldado, eles criaram um monstro. Os superiores do Albert Wester viram que aquilo não tava dando nada certo, que a menina tava se decompondo. Então o Albert começou a receber ordens de parar com o experimento, mas ele não queria parar. Só foi parar depois de 2 anos. Acontece que no final foi tão horrível que o Albert Wester acabou se tirando a própria vida. E antes disso acontecer, ele pediu para as pessoas continuarem alimentando a Abigail para ela não morrer. Só que aí eles não continuaram alimentando ela e eles também não podiam soltar ela porque ela era muito perigosa para a sociedade. Mas aí ela conseguiu se soltar, matou um monte de cientista, um monte de gente e fugiu. E tá por aí até hoje porque nunca encontraram ela.
Tum, tum, tum. Mas agora vamos aos fatos. O primeiro local onde essa história apareceu, na verdade, é um local que conta a história de terror e sci-fi. E o antes e depois da Abigail, o depois, na verdade, é uma imagem de um ilustrador britânico. E o antes da Abigail, na verdade, é uma modelo, atriz chamada Sunny Harnett. E essa outra foto aqui horrível da Abigail, na verdade, é um boneco de terror. Ele se chama Spasm. E tem pra vender por aí. As pessoas compram ele no Halloween. Então é isso. É real? Vocês acham que é real? Não. Aqui a gente trabalha com fatos. Amo vocês. Tá, vamos lá. Se preparem porque o que a gente vai discutir hoje é se um caso é ou não verdade. Se é verdade, vocês, como bons futuros investigadores, vão me ajudar nessa. Desde 2018, uma história bem estranha vem circulando na internet referente a um projeto chamado Abigail. E o objetivo desse projeto seria criar um super soldado para as guerras que viriam e tal, mas o plano deu totalmente errado e saiu fora do controle. Mas peraí, se você é daquelas pessoas que não fazem ideia do que é a Área 51, eu vou te explicar. A Área 51 basicamente é um local remoto que fica dentro de uma área de testes lá na Nevada, nos Estados Unidos. E o que deixa todo mundo curioso quando se fala a palavra Área 51 é que ninguém sabe qual é o objetivo deles, o que acontece lá dentro, o que tem lá dentro. Tem diversas teorias que eles guardam ET, sereia, é uma loucura, mas a gente não sabe. Pronto, agora o que eu e você sabemos sobre a Área 51 está aí e vamos voltar para o caso. Lá em 1943, havia um cientista chamado Albert que trabalhava dentro da Área 51. O Albert era simplesmente obcecado por criar um soldado perfeito, tipo o Capitão América. Ele procurou voluntários e voluntários, pessoas que ajudassem ele nesse projeto, mas ninguém aceitou, porque de cara já viam que era muito perigoso se arriscar. Porém, entretanto, todavia, Maria, como ninguém queria ajudar ele e o Albert era uma pessoa persistente, ele pensou, eu vou usar minha própria filha para o experimento. Ele chamou então a Abigail e foi aí que se nominou o Projeto Abigail. Mas o que a gente sabe é que depois de um tempo o projeto começou a dar errado. A Abigail simplesmente começou a se deformar, os dentes dela cresciam, a cabeça dela diminuiu, ela tinha uma aparência totalmente esquisita. Todos os cientistas falaram pro Albert parar porque ela ia morrer, ela tava virando um monstro. E mesmo assim o bonito não desistiu. Ah, Maria, mas tem como tudo isso piorar? Sempre tem. Os soldados começaram a ter que levar uma quantidade enorme de comida para um ser, uma aberração que ficava enjaulada, que era a Abigail. Ela já estava medindo, para vocês terem noção, 3 metros de altura. E 2 meses depois que a Abigail ficou irreconhecível, o Albert desistiu, viu que o que ele fez foi terrível e tirou a própria vida. Ele deixou uma carta pedindo para que os soldados salvassem a sua filha, mas não adiantou muito, ela também acabou morrendo. Meu Deus, Maria, como é que isso aconteceu? É verdade, não é verdade? Não é verdade. Temos um plot twist nesse vídeo. Não há nenhum registro sobre o projeto Abigail na internet em si, só essa história, que na verdade é uma creepypasta criada por um canal do YouTube. Tire as esperanças de vocês. Podem dormir tranquilos. Ah, e essa mulher aqui, a suposta Abigail, é na verdade a Sunny Harnett, uma atriz e modelo norte-americana. Essa foto, inclusive, saiu até na capa de uma revista de uma edição de 1957 e essa revista existe até hoje. Quanto a essa foto, podem ficar tranquilos porque é somente uma arte criada pelo ilustrador britânico Daniel. Ela foi postada em alguns sites de artes em 2017, então essa criatura não existe e é muito menos a Abigail, que não é a Abigail. Chegamos à conclusão que nem tudo que a gente vê na internet é verdade e eu talvez tirei um pouco de esperança de vocês de que esse caso aqui era verdade. Esses caras acharam um parque aquático abandonado e vocês não têm ideia do que eles queriam fazer lá dentro. Eles começaram a pensar na possibilidade de talvez nadar nessas águas. Mas como todo mundo sabe, a possibilidade de ter uma ameba que se alimenta pelo cérebro é muito grande nesse lugar. E vocês não têm noção do que eles fizeram no final.